Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula do componente curricular de Geografia? Vamos lá? Dando sequência ao tema da nossa aula anterior. E nem lembro mais, professora, o que nós trabalhamos na aula anterior? Trabalhamos sobre o relevo. Então, quando falamos no relevo, nós estamos falando da parte sólida, onde todo ser vivo vive, né? Pessoas, plantas, animais. Nós separamos o nosso estudo em relevo e hidrografia. Não foi isso mesmo? A hidrografia nós falamos sobre os rios. Então hoje nós vamos dar sequência sobre o relevo. Vamos falar sobre os tipos de solo que nós encontramos nos relevos. Mas para quem perdeu a aula ou para quem esqueceu aí, deu um branco, vamos fazer uma recapitulação da nossa aula aqui, revisando rapidinho. O relevo e suas classificações. Na aula anterior, nós aprendemos sobre os tipos de relevos que nós encontramos. Como, por exemplo, que ele é um conjunto das formas da superfície terrestre e que existe montanhas, planícies e planaltos. Então, nós trabalhamos esses 3 tipos de relevo na nossa aula anterior. Estão lembrados que a professora falou para vocês? Só a professora está aqui. Que as montanhas, elas liberam partículas para a planície, mas que as planícies, elas não liberam partículas para o planalto. Como assim? Com o passar do tempo, o que nós vamos estudar agora, sobre o solo. O solo, das montanhas, eles vão se desgastando. E o vento vai trazendo essas partículas para o relevo baixo, ou seja, para as planícies. Essas partículas, que sejam pedras, areia, ela vai modificando o solo. Isso mesmo. E por que nós precisamos ter conhecimento dos tipos de solo? Por que vocês acham que nós precisamos? Olha, o solo, ele é muito importante para construções de casas, para construir a nossa moradia. Eu preciso identificar se aquele solo é um solo, próprio para a construção. Porque caso ele não seja um solo próprio para a construção, pode acontecer acidentes. Também é importante conhecer o tipo de solo para, trabalharmos com agricultura, para a produção de alimentos. Qualquer solo nasce as plantas? Qualquer solo é possível cultivar? Não, existe um solo próprio para o cultivo, E o solo do cultivo e da construções de moradia, ele é um solo diferente. E o que é que modifica esse solo, professora? Nós vamos aprender já já. Mas temos outra atividade que também dependemos do tipo de solo, estudantes. Por exemplo, a mineração. Tanto a mineração quanto o extrativismo, nós dependemos conhecer o tipo de solo para saber se é possível essa atividade. Mas hoje, a turma do 2º ano, principalmente, nós vamos falar mais sobre o solo do cultivo, da parte da agricultura, para vocês conhecerem esse tipo de solo, o quanto este solo é rico. Todos os solos são importantes, eu preciso conhecer, até mesmo para saber, é possível produzir alimento naquele solo? Se eu não souber que tipo de solo ele é, eu vou perder tempo ali, tá bom? Então, o que o solo precisa ter para eu classificá-lo? Olha, são algumas propriedades, como por exemplo, ar. Sim, o solo precisa ter ar. Também precisa de água, matéria orgânica. E olha, a matéria orgânica, ela é própria do solo, próprio do cultivo. Já vou falar como chama cada tipo de solo.
tá bom? O que é matéria orgânica? O que vocês entendem como matéria orgânica? No nosso dia a dia nós sabemos, né? Por exemplo, um solo onde existe muitas árvores frutíferas, ali é um solo que tem muita matéria orgânica, porque as frutas que caem das árvores, elas se tornam matéria orgânica, sim. E também o solo próprio para o cultivo tem vida. Como assim, professora? Sim, insetos, germes que vivem nessa terra. Faz com que ela seja uma terra própria para o cultivo. Então, são matéria orgânica. O que mais que nós encontramos nos solos? Olha lá o que eu falei, né? Os insetos, tem minhocas, formigas, vários tipos de insetos. Todos os solos, e temos também, né? Já estava esquecendo, os minerais. Os solos têm minerais. Bom, essas são as propriedades que nós encontramos no solo. Agora, todos os solos têm todas essas propriedades? Não, né? Não. Por isso que nós precisamos saber. Por exemplo, o solo próprio para o cultivo, se tiver mineral, ele não vai ser próprio para o cultivo, porque o mineral atrapalha o desenvolvimento da planta. Sim, como que eu vou saber? Nós vamos saber a partir da classificação desse solo. Por exemplo, olha, de acordo com as propriedades que nós encontramos no solo, nós classificamos os solos em, observe, arenoso. Vamos falar dele primeiro, para a gente falar bem calmamente para entendermos? Solo arenoso. Então, algumas daquelas propriedades que a professora acabou de falar, existem no solo arenoso. Então, a quantidade de determinada propriedade vai fazer com que esse solo seja um solo arenoso. O solo arenoso, será que ele é um solo bom para o cultivo, para a agricultura? Por exemplo, para a produção de uma horta, né, que é algo mais simples do nosso dia a dia. O solo arenoso nós chamamos de solo permeável. O que é o solo permeável? Que a água consegue penetrar, consegue entrar. Mas o solo arenoso, ele tem outras propriedades que atrapalham o desenvolvimento da agricultura, né? Por exemplo, como ele é um solo mais... O que é arenoso? Muita areia, ele se desfaz com facilidade. Então, a raiz, ela não consegue firmar. Então, existe possibilidade da agricultura no solo arenoso. Mas, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo bem simples aí, quem mora principalmente nos distritos. Você vai ali fazer uma horta de alface, né? Ela não vai crescer e ficar bonita, porque a raiz não vai conseguir ficar firme, o solo ele se desfaz, o solo arenoso, tá bom? Então, a única vantagem do solo arenoso em relação às propriedades é que ele é permeável, a água consegue penetrar. Ao contrário, olha aqui, do solo argiloso. O solo argiloso, ao contrário do arenoso, ele é impermeável. A água não consegue penetrar. Por exemplo, quando a chuva cai no solo arenoso, no solo argiloso, ela vai escorrer todinha, não vai penetrar nenhuma água no solo. Então, não é possível produzir nada, né? Porque a raiz da planta, ela precisa de água. É impossível a produção de qualquer agricultura no solo argiloso, ok? E o solo umífero? Olha aqui, o solo umífero. Deixa a professora circular para vocês perceberem. O solo umífero, ele é o principal solo para a agricultura. Sim. Então, quando falar assim, qual que é o solo bom para eu fazer uma horta, cultivar uma horta? O solo umífero, porque ele tem todas as propriedades
que é responsável para o desenvolvimento da planta. É matéria orgânica, ar, água, e a terra é uma terra firme, onde a raiz vai conseguir penetrar, ok? E nós temos o solo calcário, que é o solo que tem muitas pedras. Observe a palavra calcário, né? Então, você ouviu a palavra, nossa, aquele solo é um solo calcário. Aí você já imagina, tem muitas pedras. Então, ó, a plantinha, ela não se desenvolve. Por quê? Porque quando ela começa a crescer, as pedras vai lá e sufoca e não deixa o ar passar. E a plantinha morre. Então, o solo calcário, ele não é apropriado para cultivo de nenhuma planta. Ele é impossível agricultura, tá bom? Vamos repassar? Solo que é bom, excelente para agricultura. O solo umífero. O que é determinante para cada tipo de solo? As propriedades que nós encontramos em cada um. Muito bem. Qual é a utilidade de cada um? Cada solo tem sua utilidade. Precisamos conhecer o solo para sabermos qual o solo próprio para construções de moradia, né? Porque senão, como eu falei, pode acontecer desmoronamento, né? Desmoronamento e ter os acidentes. Mas nós estamos focados aqui para vocês entenderem um pouquinho do solo umífero, que é para a gente, né, produzir alimentos, flores, combinado? Cada solo tem a sua utilidade. Professora, não é um solo bom para o cultivo de agricultura, não presta? Presta sim. Cada solo tem a sua utilidade. Combinado? Muito bem. Vamos ler aqui rapidinho, acompanha a professora. O solo pode ser dividido em 4 tipos: arenoso, argiloso, humoso e calcário. Acabamos de falar de cada um, certo? Muito bem. Solo arenoso. Observe, olha lá. Grande quantidade de areia, pobre em nutrientes, permeabilidade muito boa, não é muito ideal para o cultivo. Então, olha aqui, que eu acabei de falar para vocês. Ele tem uma permeabilidade muito boa, ou seja, a água ela consegue penetrar com facilidade no solo arenoso. Então, há uma possibilidade, né? Olha aqui, ó. Ele não é muito ideal para o cultivo, ele não é muito ideal para o cultivo, mas há possibilidade de nascer a plantinha. Por que que ele não é muito ideal? Porque a planta, ela não consegue firmar a sua raiz. Não é? Ele é arenoso, ele se desfaz com muita facilidade. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o solo argiloso. Ele tem grande quantidade de argila e nutrientes, retém água, possibilidade de produção agrícola. Então, uma observação. Olha, o solo argiloso, ele tem a possibilidade de produção agrícola quando nós estamos falando daquelas plantas que não necessitam de muita água, como, por exemplo, os cactos, né? Você já observou, assim, nos filmes, nos desenhos, aquela região onde é muito seco, mas a gente consegue ver os cactos, né? Nascem ali naquela região os cactos. Então, algumas plantas que não gostam, né? Que não se dão muito bem com água, se desenvolvem no solo argiloso. Mas para a produção agrícola, falando mesmo da agricultura, né? Ele não é bom. Por quê? Porque ele é hipermeável. A água ela não consegue penetrar, né? E ir para a raiz da plantinha. Agora, como eu falei, o melhor solo para a agricultura é o solo umífero. Ele tem todas as propriedades que uma plantinha precisa para se desenvolver. Olha lá, as suas características, ela é uma terra preta, rica em nutrientes e muita matéria orgânica. Ó, o que a planta mais precisa, estudantes? Matéria orgânica.
quanto mais matéria orgânica tem no solo, mais ela é saudável para o cultivo da agricultura. Seja para eu plantar uma flor, seja para eu fazer uma pequena horta, né, um jardim, é a terra que tem muita matéria orgânica. E geralmente essa terra ela tem a cor, olha aqui, ela tem a cor preta, ela é uma terra escura. Ah, professor, então as outras terras, né, os outros solos têm outras cores? Sim, cada solo tem a sua característica também em relação às cores. Temos também o solo calcário, né? Como a professora falou, quando você ouvir a palavra calcário, lembre-se pedras. Então ali naquele solo a gente vai encontrar muitas pedras. Olha lá, grande quantidade de pedras, impróprio para o cultivo, atrapalha o crescimento das raízes, né? Por quê? Porque as pedras vão impedir que o ar penetre, né? E a planta respira. E a planta precisa de ar. Não foi uma das propriedades que nós acabamos de citar lá? Ar, água, né? A água, ela vai conseguir penetrar no solo calcário, mas o ar não. Olha que curiosidade, né? As pedras sufocam a plantinha e aí a plantinha não consegue desenvolver e morre. Vamos praticar para saber se vocês entenderam? Vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de solos, mas é vocês que irão me responder. Vamos lá? Qual o solo próprio para a agricultura? Como é esse solo? Não precisa ser todas as características, não. Solo próprio para a agricultura é um solo umífero, né? O solo umífero, ele tem muita matéria orgânica. Então, próprio para a agricultura, solo umífero. Grande quantidade de argila. Qual o solo que nós encontramos essa propriedade? Grande quantidade de argila. O solo argiloso. Qual é a curiosidade do solo argiloso, estudantes? A água, ela não consegue penetrar nas raízes, não é? Muito bem. Grande quantidade de pedras. Qual o solo que nós encontramos grandes quantidades de pedras? Solo calcário. E por fim, grande quantidade de areia. Qual o solo que tem grande quantidade de areia? O solo arenoso. Agora, nós iremos praticar rapidamente com o nosso jogo para consolidar a sua aprendizagem. Vem comigo. E aí, estudantes? Bora consolidar nossa aprendizagem com o nosso jogo? Vamos lá. Rapidinho, hein? Que tipo de solo é esse? Observem. Argiloso, umífero ou arenoso? De acordo com a nossa aula, que tipo de solo é este? Solo arenoso. Observe a quantidade de areia. Olha lá. Que tipo de solo é esse? Argiloso, umífero ou arenoso? Qual o solo que nós acabamos de falar que tem a cor escura, que é um solo preto, próprio para a agricultura? Umífero, isso mesmo. Marque uma característica do solo argiloso. Acabamos de falar também das características dos solos. O solo argiloso contém mais areia na sua composição. O solo argiloso é mais impermeável. O solo argiloso contém muito material orgânico. Quais dessas três características pertencem ao solo argiloso? Olha lá, observe a quantidade de água. Ele é um solo impermeável, né? A água não consegue penetrar, ela escorre. Como é formado o humus? Né? Uma das propriedades para formar o humus. Pela transformação de minerais, olha lá, minerais, pedras, pela fragmentação das rochas através de altas temperaturas ou pela decomposição da matéria orgânica? Pela decomposição da matéria orgânica, né?
Quanto mais matéria orgânica, melhor o solo. Solos ricos em areia são permeável ou hipermeável? O solo arenoso, ele é permeável ou hipermeável? Ele é permeável, né? A água consegue penetrar. A planta só não desenvolve porque não consegue, né? A raiz não consegue se firmar. Solos ricos em argila têm a cor clara ou amarelada, marrom avermelhada ou marrom bem escuro? Observe, olha, vocês têm um exemplo aí. Tem a cor marrom avermelhada. Que tipo de solo é esse? Solo argiloso, solo arenoso, solo humoso, rico em matéria orgânica. Olha ali a plantinha toda feliz se desenvolvendo. Né? O solo humoso, rico em matéria orgânica. Que tipo de solo é esse? Solo arenoso, solo argiloso, solo rico em matéria orgânica. Olha a cor, vai pela cor. Ele é um solo argiloso, marrom avermelhado. Qual solo é ideal para o plantio? Para finalizar, qual solo ideal para o plantio? Arenoso, umífero ou argiloso? Olha aí que horta mais linda! A planta ela se desenvolve no solo umífero. A parte da crosta terrestre onde nascem e crescem as plantas, seres humanos e outros animais chamamos de solo, formação rochosa ou plantas? É o solo, né? Nós vivemos no solo. Muito bem, estudantes. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aprendido muito. E lembrando que para acessar nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Para rever as aulas, basta acessar o canal do YouTube SMED-GV e também nos acompanhe nas redes sociais. Beijo no coração, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!